Nós vamos falar sobre observações gerais em relação à linguagem bíblica. Nós, na verdade, nós nem entramos nas regras. E depois das regras tem um monte de coisinha lá na frente. Amém? Tudo bem, Rony? Tudo bem? André, Luiz? Graças a Deus. Pode chegar bem aqui à frente. Ó, nós vamos fazer daquele jeito que nós fizemos na reunião passada. Eu não vou ler toda a lição, eu vou lá nas perguntas, a gente vê as perguntas e faz a resposta. Aí você, se puder pegar uma caneta, aí você escreve na apostila mesmo a resposta. Se faltar caneta, tem caneta lá no escritório. Ó, Marco, naquela mesa, na primeira gaveta, tem um monte de caneta. Qualquer coisa você traz aí o que tiver lá, traz para cá. Se alguém precisar, já está na mão. Porque ela precisa entender, porque ela precisa se libertar, porque ela precisa crescer. A Bíblia é um instrumento certo. Então ela vai fazer a pessoa ser sábia. Então uma pessoa vai receber a informação e vai ser mudada. Então a resposta é: a Bíblia vai falar com simplicidade e clareza. A pergunta número 3. Por que é preciso que ame a verdade um esquadrinhador das Escrituras, e por que ficará sem fruto aquele que ama o erro? Quase igual àquilo que eu falei. Qual que é? Por que é preciso que ame a verdade? Em relação a pontos específicos, a linguagem bíblica é muito compreensível, né? Em relação à espiritualidade e santidade de Deus. Eu estou lendo na página anterior. Em relação a que pontos específicos a linguagem bíblica é muito compreensível. Em relação à espiritualidade e santidade de Deus. Desculpa aí. E ao mesmo tempo que a espiritualidade e o fervor demandam de sua adoração. Em todas as partes nos mostra a queda e a corrupção do homem e a necessidade de arrependimento e conversão. Em todas as partes é mostrada a remissão do pecado em nome de Cristo e a salvação dos seus méritos, a vida eterna pela fé em Jesus. É o número 3, a resposta. Qualquer coisinha você grifa aí. A Bíblia é muito clara em relação ao pecado, em relação à santidade, em relação à espiritualidade, em relação à queda do homem, a necessidade de arrependimento. Tem pessoas que acham que a Bíblia não deveria ser tudo, mas não tem condições de ser tudo. Porque o João fala, se todas as palavras de Jesus, os milagres que Jesus fez, se todos fossem colocados num livro, então ele fala, onde a gente colocaria o tanto livro? Então a Bíblia, ela é clara, ela foi escrita e ela é completa. Significa que a pessoa vai ler e ela precisa entender aquele assunto. Tem certos momentos que a Bíblia, ela dá uma luz para as pessoas entenderem alguma coisa. Por exemplo, no passado, as pessoas entendiam que a Terra era plana. Até hoje tem gente que defende a teoria que a Terra é plana. Mas a Bíblia fala que Deus está olhando e vendo a redondeza da Terra. Então a Bíblia já quebrava essa teoria. Hoje você vai encontrar gente dizendo, não, a Terra é plana. Até hoje tem. Se a Terra fosse plana, irmão, a gente pegaria uma arma bem forte e teria que dar um tiro aqui em linha reta e tinha que parar lá no Japão. Você vê que não vai chegar lá. Se ela tivesse condições de chegar até no Japão, chegaria. Mas por que não vai dar? Ela vai se perder em algum lugar, porque a curvatura da Bíblia, ela vai acontecer. Da Terra, desculpa. O que ocorre? A Bíblia fala o seguinte,
que Deus vê a terra na sua redondeza. Irmãos, esse problema foi resolvido na época da Idade Média. Você lembra lá do Galileu? Ele falava, olha, a terra é redonda. Aí todo mundo chegava nele e falou, você tem que se retratar. A Igreja Católica, o pessoal falou, você tem que se retratar. Eu falei, então, tá, eu vou me retratar. Mas no fundo é redonda, tá? É redonda. Aí depois que ele morreu, que as pessoas falaram assim, você sabia que a Terra é redonda mesmo? O cara que morreu lá, o Galileu, estava certo? Felizmente tem isso. Agora, a pergunta número 4, é isso? Como é que nas Escrituras há pontos obscuros que requerem cuidadoso estudo e correta interpretação? Tem pontos difíceis na Bíblia? Tem pontos? Tem coisas difíceis. Tem coisas que na Bíblia não aparecem só uma vez. Então, se o versículo que você leu só aparece uma vez na Bíblia, você tem que ter cuidado com ele. Agora, se aquele versículo, ou aquele contexto, ou aquela história, ela apresenta outros versículos em outros lugares, aí o que acontece? Você vai ler os outros lugares. E aí você vai fazer um negócio que se chama harmonia dos textos. Tem uma outra matéria no seminário que chama harmonia dos evangelhos. O que é a harmonia dos evangelhos? Você vai ler a história do semeador. Você vai ler em Mateus, você vai ler a história do semeador em Marcos, você vai ler a história do semeador em Lucas, e você vai ver se tem a história do semeador em João. Normalmente não tem. Então você leu Mateus, Marcos e Lucas, apresentou em 3. O que vai fazer? Você vai ver o que é que diz Mateus, o que é que diz Marcos, o que é que diz João. Na Bíblia, bem em cima, quando você lê o texto em cima, o que ocorre? Está escrito assim, se foi Mateus, tem essa referência em Marcos, tem essa referência em Lucas. Você tem que ler os 3, ajuntar as 3 histórias e fazer uma harmonia. Normalmente a gente faz isto nos evangelhos, que se chama harmonia dos evangelhos. Você vai ver que um lugar fala a seguinte coisa, e eles sentaram na relva. O outro texto não conta isso. E de repente apareceu um menino, e de repente apareceu outra coisa. Então você pega do texto aqui tem palavra que não tem, você pega daqui, põe para cá, e aqui tem palavras que não tem nos dois, você põe para cá, e você faz um texto completo. Chama harmonia dos evangelhos. Ou harmonia da Bíblia. Você lê um texto aqui, aonde esse texto se repete na Bíblia. Então você vai ficar marcando, copiando. A Bíblia te ajuda muito. Dentro da leitura da Bíblia, existe o capítulo, que é o maior, existe o versículo, que é menor, e no meio das palavras existem as letras A, B, C, D e E. Aí você pega aquela letrinha e olha na notinha de rodapé, e lá embaixo está dizendo, procure isso em tal lugar, procure em tal lugar. É um índice para te levar a entender melhor. Vocês já fizeram isso? Então, graças a Deus, mas a gente tem que fazer essas harmonias. Então, tem textos que aparecem só uma vez, e tem palavras na Bíblia que aparecem só aquela palavra. É aquilo que eu falei, onde eu perguntei assim, para que direção que fica o céu? Que direção que fica o céu? O único lugar na Bíblia que mostra que o céu fica na região norte é no livro de Isaías. Quando Satanás fala assim, então eu subirei, e eu colocarei, e eu me rumarei para a região norte. Então ele estava procurando uma montanha de adoração. Aonde fica o céu? Região norte. Tem outra referência? Não tem mais nenhuma.
Então, é possível, em certos momentos, você usar e se basear em uma pequena palavra, mas se aquilo for uma doutrina, aquilo for um assunto sério, for um assunto controverso, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem muitas formas de se interpretar a Bíblia. E a interpretação correta depende do coração da pessoa, depende do interesse da pessoa, depende do que é que ele quer fazer. Se for uma pessoa honesta e íntegra, ele passa o assunto de forma honesta e íntegra. Mas se for um mercenário, mas se for uma pessoa que quer fazer de propósito uma mudança, e se ele quer formar uma doutrina segundo o pensamento dele e não o pensamento da Bíblia, então ele pode pegar aquele texto, ele pode dar uma outra interpretação e pode divagar do assunto. Já já a gente vê isso aí. Então a interpretação da Bíblia, irmãos, é uma coisa pessoal e a pessoa precisa ser honesta no sentido. Então, esse estudo de hermenêutica ele vai mostrar a seguinte coisa, que a boa interpretação depende muito da pessoa que está lendo, da pessoa que vai fazer aquela análise. Agora, tem muitas pessoas que interpretaram a Bíblia, irmão, e que algumas tinham mais erudição, tinha cursos acadêmicos, alguns não eram nem cristãos. As primeiras pessoas que interpretaram a Bíblia eram padres. Aí você fala assim, não, mas o padre X, a igreja católica, não, mas os primeiros que interpretaram foram padres. Eles foram honestos? Sim, foram honestos. Mas será que ninguém interpretou segundo a doutrina católica? Pode ser que alguém tenha tido uma vontade, uma tendência de fazer isso. Mas com o passar do tempo, novas pessoas vieram estudando textos. Então, hoje, as pessoas que querem levar o assunto, a palavra, dentro de uma certa integralidade, o que eles fazem? Eles falam assim, interpretação da Bíblia segundo os melhores textos do hebraico. Interpretação da Bíblia segundo os melhores textos do grego. Segundo a interpretação do pastor X ou do fulano. Então, hoje você vai ver que existem centenas, quase centenas de Bíblia com muitas versões. Alguns lançam Bíblia de estudo, mas pensando em vender e etc. Mas você vê que o trabalho de interpretar não é assim um trabalho tão fácil, tão simples. Mas depende muito do coração da pessoa. Se for um mercenário, se for uma pessoa que quer aplicar uma heresia, não é difícil não, tá? Dá para fazer isso aí. Pergunta de número 5, é isso? Em que caso necessitamos dos conselhos da hermenêutica? Quando? Onde nós precisamos usar a hermenêutica? É no parágrafo número 4. Volta um pouquinho. Atrás, ó. Aqui fala que pessoas... quando nós precisamos usar a hermenêutica? É isso? Pode ler. Nos casos onde existem pontos difíceis, precisamos dos conselhos da hermenêutica para termos casos frutíferos no nosso estudo e correta nossa interpretação. Então você precisa usar a hermenêutica onde você leu o assunto e não entendeu. Eu estou lendo um texto que devo pregar ele no domingo. Mas sabe quando você lê e você fica buscando um entendimento? Quando eu começo a ler o texto e não entendo, aí eu me interesso pelo texto. Eu comecei a ler um texto e me interessei. Foi por quê? Porque o texto é difícil de interpretar. E normalmente, quando a pessoa começa a ler, ele não entende, ele pula o texto e vai para um seguinte mais fácil. Eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou lendo, não entendi, é uma parábola. Eu li e não entendi. Mas por que Jesus está querendo dizer isso? Aí eu fiquei curioso. Eu falei, não, eu vou pesquisar isso. Que se eu sou um pastor, eu que estudei um pouco mais, eu não estou lendo, imagina quem não estudou. Então eu tenho o dever de ler aquele texto que para mim está obscuro,
para poder explicar para as pessoas que possam ter aquele assunto. Então comecei a pesquisar. Mas por que Jesus disse aí? E você encontra a informação. Normalmente, quando Jesus fala um texto difícil ou dá uma lição de moral nas pessoas, você pode ler os versículos para trás, um capítulo ou 2 capítulos, que tem alguém ali querendo colocar Jesus na parede, testar Jesus, criticar Jesus ou aprontar alguma coisa. Aí Jesus, ele mostra alguma coisa e dá uma lição naquela pessoa e ele vai adiante. Então, às vezes, para você entender o texto obscuro, por que Jesus está falando isso? Você lê um versículo, às vezes 10 versículos, às vezes um capítulo inteiro, de repente você volta mais. Tem vezes que Jesus está numa sinagoga, ou tem vezes que ele está na rua, ou tem vezes que ele está na casa, ou de repente ele está numa região inteira. Então você tem que entender região, lugar, o contexto, quem está lá, por que ele falou aquilo, aí você vai olhando. O bonito da hermenêutica é assim, ela faz você pensar o texto, tá? Porque normalmente quando a pessoa encontra um texto difícil, ela pula. Vai para o seguinte, você pode parar, pega um papel, procura alguma coisa na internet, mas por favor, se você lê alguma coisa na internet, algum comentário, não fica em um só. Porque tem comentário espírita, tem comentário católico, tem comentário testemunha de Jeová e tem comentário mórmon em cima disso e tem os críticos dos críticos. Você vai ver achei bonito essa interpretação aqui de Apocalipse, testemunho de Jeová. Aí você escreve lá, que bonito, bonito, você está colocando a doutrina testemunho de Jeová, porque você leu lá e pegou. Eu achei essa outra bonita, canção nova, católico. Outro isso aqui, espírita. Tem tudo, porque onde aparece a parte religiosa, não aparece de tudo. E por último, aparece algum pensamento de religião africana, que é espiritismo. Alguns lugares, dependendo do assunto, entra espiritismo. Então, se você ficar lendo lá, você toma cuidado, tá? Testemunho de Jeová nunca fala testemunha de Jeová. Eles colocam o nome em inglês, eles colocam JW, Witness, escreve Jeová, e testemunho em tudo em inglês, JW. Então, você, é o pessoal aqui do JW. JW é testemunho de Jeová. É testemunho, Witness é testemunho Jeová de cá. Então você tem que tomar cuidado até para pesquisar. Por quê? Porque está cheio de informação lá. Cada um coloca a sua informação, o seu ponto de vista. Se aparece no teu celular a primeira, você já cata a primeira, você não sabe o que eles estão falando. Tem gente, irmão, que não acredita no Apocalipse. Que Apocalipse é um livro teórico, metafórico. Daqui a uns dias vocês vão ver o que é teoria, o que é tipo, o que é o antitipo, o que é metáfora, o que é síntese, e vão ver, porque vocês têm que entender essas figuras de linguagem para você entender o texto que você está lendo. Assim que nós terminarmos essas regras aqui, a gente vai ter que entrar em metáfora, antítese, pleonasmo e paradoxo, outras coisas para você ler o texto e entender o que o português oferece para você interpretar o texto correto ou não, tá? Amém? Vamos lá. Vocês querem escrever alguma coisa aí? Aqui é 4 ou 5? 6. Parágrafos de 6 a 8 agora. Do 6 a 8. Qual que é a pergunta? 6. Como procederíamos, em primeiro lugar, para aclarar um ponto obscuro em qualquer legado que se estendesse a nosso favor? Como é que nós vamos resolver isso aí? Pedir explicação ao seu autor ou ler documentos de várias frases ou palavras de difícil compreensão. Bom, se eu estou lendo um documento e eu não estou entendendo, o que eu faço? Quem escreveu o documento? Tá, eu escrevi. Se tiver o autor presente, ótimo. O que você queria dizer com isso? Eu estou vendo e funciona assim. Tá. E quando não tem ninguém?
Bom, quando não tem ninguém, você tem que ficar lendo o texto, relendo o texto, você tem que estudar frases, ver o contexto, ver o capítulo, ver a região. Você tem que ficar lendo para poder abrir a sua visão, o seu leque de entendimento, senão você fica focado só naquilo ali. Por isso que eu falei naquele dia, você vai ler um livro, pergunta aí lá para o Google, ele fala assim, esse livro, quem que é esse profeta, em que época escreveram isto, e que região que era isto, e o que é que ele pretendia com tudo isto. Então aí você já tem uma visão geral, agora você vai ler o versículo para entrar numa visão específica. Fica mais fácil, senão você lê lá, que época que aconteceu? Porque os livros na Bíblia não estão em ordem cronológica, tá? Não estão. Talvez você pense assim, não, é Gênesis, depois não. Quando entra aqueles reis, aqueles profetas para lá para cá, fica difícil. Para você entender o livro de Reis, você tem que ler o livro de Crônicas. Aí eu vou ler primeiro Reis, eu vou ler segundo Reis, amém. Mas tem informação que vai faltar no livro de Reis. O que acontece? Você tem que ler o livro de Crônicas. Porque o primeiro e segundo rei mostra os dois reis. Mas o livro de Crônicas, ele mostra um rei segundo o coração de Deus. Em Israel, o reinado de Israel, nenhum rei foi bom. Os únicos reis que foram bons foi em Judá. Então a perspectiva do Crônicas não é Reis. A perspectiva de Crônicas é mostrar a linhagem real baseada na vontade de Deus. Não está escrito no livro de Reis. Está escrito no livro de Crônicas. Então, se você for ler Reis, você tem que ler o primeiro e segundo Reis, você tem que ler primeiro e segundo Crônicas. Aí você faz a linguagem completa, porque senão você vê segundo Israel e não lê o Crônicas, que é segundo o coração de Deus, segundo a visão de Judá. Então, um focaliza Israel, o outro focaliza Judá. E são reinos diferentes. Está entendendo por que tem que estudar hermenêutica? Porque senão você acha que está tudo igual, que é um reino só. Não. Tem momentos que separa o de cima, de baixo. Em cima não tem nenhum rei que serviu a Deus. Embaixo tem reis que serviram a Deus. As datas de cima às vezes não batem com as datas de baixo. Porque tem um princípio, quando um rei era mau rei, o reinado dele é escrito na Bíblia, mas não é contado como ponto positivo. Então Israel ficou com o rei na terra, mas nenhum representante diante de Deus. Todos aqueles reis de Israel foram maus reis. É como se Israel existisse na terra por 400 anos, mas diante de Deus 400 anos sem um rei, sem um representante. Então, 400 anos perdidos em si. Mas e Judá? Teve bom rei, teve Ezequias, teve Uzias, teve lá um monte de reis. Então, tem um rei na terra, mas como é um bom rei, ele tem representação no céu. Marca, quanto ponto? Mas se você for contar em linha cronológica, as datas não batem, porque Deus conta só o bom. O ruim, Deus não conta. Se você for somar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, deu 600, e Deus falou assim, dá 470. Mas deu 600, eu vou somando, deu 600, mas Deus não dá 470. Por que 490? Por que dá 490? Porque esse foi mal, então isso aí, ele governou, mas não teve representatividade no céu. Não conta. É a mesma coisa com você. Por isso que, lá no Salmo 90, Moisés fala assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio e te louve. O dia que você lê a Bíblia, que você ora, que você está na presença de Deus, esse dia é positivo, é registrado no céu. No dia seguinte, se você não fez nada, foi um dia perdido. Não tem registro. Deus conta os dias positivos. Porque o dia que você não fez nada, não foi um culto, não orou, não leu, foi dia perdido. Tem muita gente, irmão, que tem uma vida vazia.
Por isso que Moisés fala assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Meus dias. Eu vou agora estudar. Então, graças a Deus, você vai contar o teu dia. Hoje eu ganhei uma alma para Jesus. Amém, glória a Deus. Registrou. Então, a Bíblia, irmãos, é um livro profético. Não tenta ler a Bíblia e dar interpretação segundo a tua cabeça, porque não dá certo. Você tem que pegar esses textos escuros, obscuros aqui, e ler, e reler, e pegar o contexto, e pegar o sentido. E tem certos textos que você tem que pensar antes da criação do mundo. Como que era o plano de Deus antes de Deus criar o homem? Você tem que ir lá. Vou conseguir saber tudo? Às vezes sim, às vezes não. Mas toda a informação que você puder, amém. Então tem certos momentos que você lê e entende, mas tem certos momentos que você não lê. Ou melhor, você não entende. Por quê? Porque a Bíblia é um livro profético. Ela se auto-revela. Ela pode se revelar para você. Ou não. Depende do teu coração, depende do teu interesse, depende do que é que você vai fazer com aquilo. Para que Deus vai te revelar uma coisa grande se você vai sair por aí falando demais, se exibindo? Deus tira isso. Então a Bíblia se revela para quem é honesto, para quem é íntegro. Porque a Bíblia fala que aqueles que ensinarem a palavra de Deus em retidão brilharão no reino de Deus como um sol. É importante você ensinar direitinho, que você vai brilhar como um sol no reino de Deus. Pensou? Quando você ensina, mas eu ensinei tão pouquinho, vai brilhar. Agora, se você não tem muitas informações, é aquilo que eu falei, vai devagar. Tem certos textos que eu leio, eu não consigo o entendimento, então eu deixo. Um dia eu volto nele, eu quero pregar sobre isso. Aonde a árvore cai, ela fica. Tá, o que você entendeu com isso? O que você falaria para mim? O que você pregaria? Aonde a árvore cai, ela fica? Bom, não sei da sua cabeça, né? O pastor Palmeiro, que foi meu professor dessas matérias aqui, ele falou que teve um concílio, uma reunião de padres, então tinha um padre que alguém não gostava dele, então para cada pessoa eles sortearam um nome, então cada um pegou uma matéria, um assunto, mas tinha alguém lá que um não gostava do outro, então você fala sobre Deus, você fala sobre amor, você fala sobre o Espírito Santo, mas alguém lá no fundo ele recebeu um papel sem nada escrito, não escreveram nada para ele. Nada. Então a pessoa que chegava na frente falava, Deus é isso, Deus é amor, o Espírito Santo é isso. E a pessoa chegou e falou assim, a mim me foi dado um papel escrito nada. Então eu vou falar sobre vocês sobre o nada. O nada é uma coisa que existia antes de Deus criar a terra. O nada era importante, não é? Então ele arrumou um assunto, um sermão sobre o nada. Você tem que aproveitar a história, irmão. Se você tem um assunto, você fala sobre o assunto. E se você não tem o assunto? Você fala, Deus, me dá algum assunto aí. Bom, eu falo sobre o nada. O que Paulo fez? Paulo, irmãos, ele foi pregar lá em Atenas, e ó, que ele andou, ele viu uma estátua aqui, outra ali, ali, lá na frente tinha um Deus, que estava escrito assim, estamos honrando esse Deus, mas na verdade nós não sabemos o nome dele, não sabemos direito o que é que ele faz, porque é um Deus desconhecido, a gente sabe que tem alguma coisa desconhecida. A gente não sabe, não tem assim um panteão de doutrinas, uma lista de doutrina, como que ele é, ou isso aqui, mas sabemos que tem um desconhecido, e parece que os judeus adoram esse Deus, mas para nós é desconhecido.
Então Paulo chega lá e fala, então, eu vi aqui andando, eu vi que vocês são muito religiosos, eu vi aqui que vocês têm muitos deuses, mas eu cheguei lá no canto, tem lá o Deus desconhecido, pois é sobre esse Deus que eu vou falar, se é desconhecido agora vai ser conhecido. E Paulo começou a falar, começou a discursar, começou a fazer isso aqui, e alguém que estava olhando falou assim, espera um pouquinho, o teu assunto é interessante. Nós vamos te levar lá para um lugar onde somente acadêmicos, somente pessoas de alto nível podem falar. Aí você lê no livro de Atos que Paulo entra lá. E ele chega, ele começa, então Paulo chega, Paulo tinha uma bagagem, ele tinha uma retórica, ele tinha uma forma de falar espetacular, varões atenienses, eis que passando por aqui, eu vi um lugar onde estava escrito ao Deus desconhecido, a esse Deus que vocês estão servindo, que vocês não conhecem, a esse Deus X e nós vamos fazer isso. Então você tem, irmãos, que ter essa percepção. Tem que ter a percepção. Como que é? Se você pegar o texto de última hora, como é que você vai falar? Espírito Santo, o texto é difícil, eu não estudei, eu não sei muito, o Senhor pode me ajudar, porque Ele vem se revelar. Então, voltando aqui para a nossa apostila, quando você encontrar um texto escuro, obscuro, que é de difícil de interpretação, ou não tem muitas informações, só tem um jeito, irmão. Se dobrar o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, a palavra fala que o Senhor vai dar boca e vai dar sabedoria. Então eu estou aqui à sua disposição. Então tem certas horas que a gente só resolve isso, mas se jogando de Deus, se jogando diante de Deus. E funciona e dá certo. Qual que é a outra? Certo? Parágrafo número 10. Passa para 10. As seguintes agora vão ser muito parecidas, tá? Qual que é a 7? Se mediante a condição de trabalho se nos oferecesse luz, como nós procederíamos? Se você tem bastante versículo, se você tem bastante informação, se o texto que você encontrou na Bíblia é um texto fácil, um texto claro, um texto comum, o que é que você vai fazer? Você vai aproveitar o que você tem. Irmãos, a coisa mais difícil não é pregar sobre o texto difícil. A coisa mais difícil é pregar um texto que todo mundo prega. Se todo mundo prega, dá a entender que os argumentos, os assuntos, já é conhecido de todo mundo. Qual que é o texto que todo mundo prega? O cego Bartimeu. O mais bonito não é pregar sobre o cego Bartimeu, o mais bonito é você descobrir alguma coisa que ninguém falou. Se todo mundo fala o mesmo assunto, dá a entender que o assunto está esgotado. Agora você falou assim, você não sabe o que o cego Bartimeu tinha lá debaixo da capa dele. O que ele tinha? Todo mundo quer saber o que tinha, o povo é curioso. O que ele tinha lá? No final fala. Entendeu? Eu fui numa conferência, o homem falou assim, olha, existe uma coisa que você pode fazer, que todo mundo da sua família vai se converter. Aí eu falei, fala, ele falou, não, vou falar isso aqui, dá 2 dias, quando terminar toda a minha pregação. Eu tive que esperar 2 dias para ver o homem falar. É muito simples, todo mundo se converte, Deus dá arrependimento para todo mundo. E aí todo mundo se converte, é só isso, é só isso. Entendeu? Vamos para outra? Não li, né? Os documentos deveriam ser analisados, já que você tem muita oferta de material, cuidadosamente, você lê, você relê, você vê contexto, você lê frases semelhantes e, acima de tudo, escreva o que você leu, tá? Escreva o que você leu, escreva o que você entendeu, escreva. Não confie na memória, porque passado horas depois a tua memória apaga. Se você deixar escrito, você tem o texto. É igual sonho. Se você sonha com frequência, então do lado da sua cama tem um papel e tem uma caneta. Porque você vai acordar no meio da noite
e vai dizer, olha, eu entendi isso, eu sonhei com isso. Escreva, porque a hora que amanhecer o dia, as chances de você não lembrar mais são altíssimas. Mas se você escrever, está certo. Se você receber um sonho profético, ou uma palavra profética, uma profecia, pegue papel e caneta e escreva. Hoje, dia X, o ano X, Deus usou o irmão fulano de tal lá na igreja e falou que eu vou fazer isso, que vai acontecer isso, isso. Guarda. E guarda. Por quê? Porque daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, você olha aquilo e fala, rapaz, aconteceu mesmo, né? Aconteceu mesmo. Se você tem pedido de oração, escreva também. Jesus, eu estou orando aqui pela irmã Maria, pelo irmão José, estou orando para trocar de carro, estou orando para... Escreva. Vai orar, está conversando com Deus, recebeu, vai lá e dá baixa. Ok, obrigado, Jesus. Põe o dinheiro. Você tem que ter um controle, irmão, da tua oração, o que você pediu, o que você recebeu, o que não recebeu. Você tem que ter um controle da tua profecia. Se não fala agora, Deus está falando, usando alguém, a pessoa se perde. Você tem que controlar a tua vida de oração, a tua leitura da Bíblia, quantos livros eu li, o que eu não li, o que falta ler, o que eu entendi, o que eu não entendi. Você tem que fazer uma programação, um entendimento de leitura da Bíblia, de pregação. Acabou de pregar hoje, acabou de pregar, você marca, preguei isso lá na Igreja Renovada, dia 13. Senão daqui a 6 meses você prega o mesmo texto. Aí alguém que assistiu a pregação falou assim, o pastor está pregando o mesmo texto de 6 meses atrás, acho que acabou a mensagem dele. Ele está repetindo. Um dia eu peguei e preguei, e a Ângela, que mora lá em Caeiros, disse assim, pastor, essa mensagem que o senhor está pregando, o senhor pregou há 20 anos atrás, em tal dia, tal... 20 anos já é um bom tempo, mas tem muita gente que não estava naquele dia. Entendeu? Então anota o dia, anota a mensagem, anota a profecia, anota o recado, anota o que Deus falou, que aí você tem um entendimento como é que está indo. Recebeu cura, amém, glória a Deus. Pronto, irmão. É um controle que você vai ter. Eu tenho cadernos. E assim vai. Então, se você tem muito assunto, conforme ele disse, o que você faz? Você lê, você guarda, você arquiva. Eu não sei onde você vai arquivar. Então, eu tenho livro, eu tenho cadernos, irmãos, eu tenho cadernos assim de mensagem. Então, eu escrevi no caderno tudo. Agora, eu estou fazendo assim, eu escrevo a mensagem assim, e depois que eu acabo de pegar, eu dobro e coloco em pasta. Eu vou ter umas 5 pastas de mensagem. Dessas parábolas, uma vez no outro salão, eu preguei as 40 parábolas. 40 parábolas. E preguei e escrevi. Então, se eu quiser escrever um livro hoje sobre as parábolas de Jesus, eu pego os 40 sermões e dá para montar um livro. Aí, sobre parte escatológica, que é a volta de Jesus, pega esse material e guarda. Um dia, se você quiser, você olha. Tem vezes que eu olho, eu não acredito que eu falei isso. Porque sabe quando você faz a mensagem muito rápido, não orou muito, não preparou muito? Aí você escreve muito superficial, então você olha e fala assim, mas eu falei só isso aqui, nossa, que vergonha, que os irmãos me perdoem. Eu conheci um pastor de Curitiba, ele falou assim, a boa mensagem é a mensagem que, se for o pastor, que você fica pensando nela a semana inteira. Acabei de pregar domingo, o que eu vou pregar no próximo domingo? Então você fica a semana inteira pensando. Ou a boa mensagem é aquela que você gasta tempo com ela. Aí o pastor falou assim, a boa mensagem é que se você gastar 4 horas em cima da mensagem é boa. Agora, se você só lê o versículo, tá bom. Vou falar e o Espírito Santo vai abençoar.
superficial. Boa mensagem, mensagem que você pensou, que você orou, que você pesquisou, que você chorou, que você tentou entender a mensagem. 4 horas de estudo. Aí dá para pregar bem. Mas mal deu uma lida, ou nem leu, eu vou pregar aquela mensagem que eu preguei em tal dia. Se você foi usado hoje pelo Espírito Santo e Deus te deu um material e você pregou e foi bem, amém. Se você fala assim, agora eu vou lá na outra igreja, vou repetir o que eu fiz domingo passado, você virá mal. Porque no primeiro dia o Espírito Santo deu. Então é a mensagem do teu Espírito e o Espírito Santo. Mas no segundo dia não é mais do Espírito, é da alma, é da cabeça, é do intelecto. Então a mensagem que você vai repetir não é mais dada por Deus, é uma mensagem da sua alma. As chances de você errar pela segunda vez são altíssimas. Altíssimas. Eu preguei isso hoje, quer saber? Eu vou pregar a mesma coisa lá no outro lugar, porque não tinha ninguém daqui lá. Entendeu? Vai repetir mensagem, você está repetindo uma emoção, uma experiência, não é mais revelação. E tudo que é experiência, tudo que é da tua cabeça, tudo que é intelecto, tudo aquilo que você copiou, tudo que você fez, sem o Espírito Santo gerar aquilo é a alma. E a alma não produz revelação e a alma não produz libertação. Vamos voltar para a apostila. Pergunta número... Se pelo conjunto da frase em que ocorre a expressão obscura não encontramos a clareza desejada, que vamos fazer? Parágrafo 10. Se eu li e não entendi nada, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar lendo. E vou te falar uma coisa. Cuidado com o texto. Tem textos que são bonitos, mas tem textos que é difícil a explicação. Tem gente que acha o texto bonito, mas chega na hora e não tem força para explicar. Ou então arruma uns textos na Bíblia, irmãos, que é de difícil explicação. Então não seja tolo, tá? Não escolha um texto que você não tem assunto para falar. Ou não escolha um texto que é difícil. E não escolha textos, irmãos, que você pode desviar do assunto. Então, parágrafo 10, deve ler e reler. A pergunta número 9, 10 e 11, ela vai ficar em cima das mesmas coisas. 9. Se pelo contexto não conseguimos luz, o que convém fazer? É aquilo que eu estou falando. Se o texto é muito difícil, fica quieto, não prega. O dia que Deus te dá a explicação, você faz. Agora, outra coisa, o dia que você for pregar ou dar uma palavra, por favor, leia a Bíblia, pelo menos naquele texto, para você pregar. Tem muita gente, irmão, que eu preguei o texto lá do cego de Jericó, eu conheço o texto, eu nem vou ler o texto, leio na hora, não faça isso. Uma coisa que eu tenho comigo, eu vou pregar um texto e eu tenho que ter lido aquele texto no dia e estudar. Agora, se eu não estudei muito, mas eu gosto daquele texto, ou estudei 2, 3 dias para trás, pelo menos no dia, eu quero ler em casa um pouquinho e chegar aqui. Eu não consigo chegar aqui e pregar um assunto que eu não estudei, eu não li. Eu acho que eu estou sendo desonesto com vocês. Eu acho que eu deveria ter estudado mais. Então você tem que gastar. A pergunta número 10 é praticamente a mesma coisa. Se não bastar a passagem inteira, o que fazer? É aquilo que eu falei, não pregue, eu fico lendo, relendo. E a pergunta número 11 é praticamente a mesma coisa. Por que será necessário proceder de modo que o documento se torne seu próprio intérprete? Porque se você não tem a explicação, se você não sabe fazer, não adianta, irmão. Não vai, tá? Não passe a lição. Deus não aprova quem não tirou boa nota, tá? Na escola secular, venceu o ano, passa o aluno. Ele pode ter aprendido, pode não ter aprendido, passa. Mas Deus não passa ninguém, tá? Se você não fez a lição, existem 3 coisas na escolinha de Deus. Aprovado, diga aprovado, desaprovado e reprovado. Você está estudando, Deus está
testando você. O que ele está esperando? Que você seja aprovado. Mas você não conseguiu nota. Você não foi reprovado. Você foi desaprovado. Desaprovado é aquele meio caminho. Não é nem aprovado e nem reprovado. Então você tem que começar de novo. Ó. Aprovado, desaprovado e reprovado. A pessoa só vai ser reprovada quando não deu, quando não dá, não tem jeito. Desaprovado, reprovado. Então, na escola é assim, eu vou fazer de tudo na escola de Deus para ser aprovado. Por isso que a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Mas se você não conseguiu se libertar, se você não conseguiu entender, se você não conseguiu fazer por enquanto, você não está aprovado, você está aprovado. Está o quê? Desaprovado. Quer dizer, Deus ainda te considera e está te dando uma chance. Você está desaprovado. Aí eu vou ter que me dedicar mais. Então você vai. Pronto. Deus te passa para a lição seguinte. Tem coisas que Deus falou assim comigo, você procedeu bem. Passei com um nível. Aí teve outro que Deus falou assim, você não teve uma média muito boa, não, mas eu vou tomar. Tipo assim, passaria com 5, fiquei com 6. Deus já falou isso comigo. Você conseguiu uma média, mas não era que devia ter estudado mais, devia ter feito mais, tá? Então não pense que você acerta em tudo, você faz tudo certo, que Deus vai dar um jeitinho, você vai ser aprovado em tudo. Que tem coisa que não vai. Porque tem crente que para, estaciona e não sai do lugar. Ou ele está desaprovado ou está reprovado. Não anda, passa o tempo e ele continua do mesmo jeito. Vamos para uma outra regra fundamental, vira isso aí. Essas perguntas, tudo está ligado na outra. Cadê a regra? Pode passar? Mais. Regra fundamental. Amém. Vamos ver se a gente termina esse pedacinho aqui, e aí eu já libero vocês. Quem foi o primeiro intérprete da palavra de Deus e quais as suas astúcias? Foi o diabo, que deu a palavra divina no sentido que ela não tinha, falseando absolutamente a verdade, citando a parte que lhe convinha e omitindo a outra. Então o diabo chegou e disse, o que Deus falou? Ela fala e ele fala que não, é porque o dia em que você souber, o dia em que você souber, o que ele está falando? Um futuro. Até nesse momento não existia futuro. O tempo era hoje. Não tinha passado e não tinha futuro. O diabo chegou e falou assim, existe um futuro. Aí você vai ficar igual a Deus. Então ele catou a mulher, pegou a Bíblia e jogou com uma esperança meio nebulosa para um futuro. Ela não sabia o que era isso, ela entrou naquilo. O que ele fez? Ele pegou, pôs uma isca, mostrou um futuro e mostrou uma possibilidade dela se tornar conhecedora das coisas como Deus. Ela jogou com o tempo futuro. Não existia futuro até aqui. Mas ele fez isso. O que ele fez? Satanás, é o primeiro parágrafo. Desce um pouquinho. Olha lá, um pouquinho mais. É o primeiro parágrafo. Deve estar aí para cima aí. Aí, não. Ó, olha lá, tá lá. A segunda linha, diabo. Então, quem foi o primeiro intérprete, mau intérprete? Foi Satanás. O que ele fez de torcer a palavra, irmãos, naquela época, é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas torcem tudo. Esse negócio de fake news, irmãos, está lotado no Brasil, está lotado nos Estados Unidos, está lotado no Irã. Aí eu fiquei vendo, falei, mas esse negócio está em todos os lugares. Então esse problema de fake news não é um problema nacional,
É um problema mundial, está todo lugar o povo fazendo fake news. O cara está lá, o irmão está lá em Israel dizendo, cuidado, cheque as informações que estão mostrando fake news aqui, que o míssil caiu. O míssil caiu coisa nenhuma, o míssil matou, destruiu, não, é tudo fake news. Mas até no meio da guerra também. Então você percebe que o problema não é regional, não é nacional, é mundial, irmão. Bom, pergunta de número 2. É isso? Qual deve ser a regra fundamental na interpretação da Bíblia e por quê? Explique-se por si mesmo, é a sua própria intérprete. Então nunca deduza. Eu acho, eu penso, eu entendi assim. Não existe isso, tá? Eu acho, eu penso, eu entendi. Não existe isso. Você tem que entender o que a Bíblia quer dizer. Então a própria Bíblia te dá a explicação. Nunca você pode dizer assim, eu penso, eu acho, eu vou fazer assim. Tem gente que fala assim, não, eu não vou na igreja, eu faço a minha própria religião. Mas quem constituiu ele como um arquiteto da própria religião, um idealizador da própria religião dele? Isso não existe. A Bíblia é assim, Deus diz, é assim, é desse jeito, e não tem segundo jeito, não tem plano B, é assim. Então não adianta você resistir, confrontar, você querer fazer outras coisas, porque Deus diz, é assim, só assim, nenhum plano A, nenhum plano B, nada, é desse jeito. Então não tem chance, Deus falou, é assim, assim. Quando Deus colocou Moisés lá para ver as coisas no céu, o que Deus falou assim, Moisés, preste atenção, cara. Do jeito que você está vendo aqui, desse jeito que tem que ser feito lá. A planta aqui do templo que você vai fazer lá tem que ser igual daqui, idêntica. Você não pode colocar um negocinho aqui, um arranjinho lá, é idêntica. Tome cuidado. Você tem que reproduzir lá exatamente o que você está vendo aqui. Não assim. O grande problema de um rei na Bíblia é que o rei foi atacado e o atacante, o invasor, ele queria para ir embora dinheiro. E o rei não tinha dinheiro. Como é que ele vai pagar um tributo? Então o que ele fez? Bem na frente do templo tinha uma bacia enorme, um tanque, um reservatório enorme. Então ele mandou tirar aquele reservatório, pegar os minerais que estavam lá, aquele ficava erguido, tinha cobre, tinha isso e aquilo. Ele pegou todos aqueles minerais, transformou em moeda e abaixou aquilo. Ele fez uma coisa que não deveria ter feito no templo. Aquilo deveria ficar no alto, deveria ter o metal certo, ele rebaixou aquilo. E pegou as armas onde tinha ouro, ele colocou cobre, ele foi pegando toda a prata, todo o ouro que era possível e entregou para um invasor. E ele rebaixou o ouro para cobre, para outro metal. Ele desqualificou todos os metais que estavam dentro do templo para fazer com que o inimigo fosse embora. Ele fez tudo errado. Você não pode fazer. Aí eu tenho que pagar minhas contas, eu vou despelar a igreja aqui, eu vou catar minha conta, ou é um dízimo, ou é uma oferta, eu vou despelar tudo, eu vou aí pago, resolvo tudo. Não tem assim. Fez tudo errado. Cuidado, tá? Só te falo uma coisa, o que é de Deus é de Deus. Não ponha a tua mão no que é de Deus. E outra coisa, o que Deus mandou fazer, você faça do jeito que Ele falou. Não discuta, não insista de a ordem das coisas. Eu vou fazer diferente. Se Deus mandou fazer assim, eu vou fazer assim, mas do meu jeito. Cai fora disso, tá? Nunca seja tolo. Não vá desfazer a ordem que Deus deu, a cor que Deus deu, a quantidade que Deus deu, do jeito que Deus deu. Não faça isso. Não caia nessa bobagem. Cai fora disso.
Pergunta 2. Qual deve ser a regra fundamental na interpretação? Oi? Não entendi. Quais os males que resultaram de não interpretar as Escrituras por si mesmo? Quais são os males? Todos os tipos de males, depende do erro, da profundidade, da expansão daquilo. E tem uma coisa, tudo que você ensina, se a pessoa entender, ela não só obedece, aquilo pode se tornar um hábito. Você tem que tomar cuidado com um hábito. Por quê? Porque às vezes a pessoa pratica uma coisa, mas não é um ensino, é uma regra, é um hábito. Nunca teve Bíblia naquilo. Você tem que tomar cuidado. Você conhece a história do peixinho? Que a mulher pegava o peixinho e cortava o rabinho do peixinho. Conhece a história? Aí perguntaram para a moça assim, mas por que você corta aí o rabinho do peixinho? Eu falei, eu não sei. A minha mãe que me ensinou a cozinhar mandou que toda vez que eu pegasse o peixinho, eu cortasse o rabinho do peixinho. Tua mãe que te ensinou que tem que cortar o rabinho? Então, toda vez que você frita o peixe, você corta o rabinho? Corta. E por que a senhora, que a mãe dela, corta o rabinho dela? Você sabe que eu também não sei? Quem ensinou isso aí foi a minha mãe, que é a avó dela. Aí perguntaram para ela, por que a senhora corta o rabinho do peixe? Então, você sabe por que eu corto o rabinho do peixe? É que o peixe que eu comprei, ele não cabia na panelinha, então eu cortava o rabinho só para caber na panelinha, e a família inteira vai cortando o rabinho do peixe. Virou um hábito. As pessoas fazem sem pensar. Precisava cortar? Não. Mãe, filha e neta. Tem muita coisa que você faz que não tem nada a ver. Nada a ver, você está fazendo porque todo mundo faz, que todo mundo não. Mudou alguma coisa? Te deixou mais espiritual isso? Te deixou mais santo isso? Então, na vida espiritual, você tem que fazer perguntas e ter respostas, e ver se as respostas elas têm fundamento bíblico, senão você fica aí numa religiosidade, num ritual, num hábito desnecessário. Entendido? Aí cria doutrina em cima de um hábito, cria um ensino religioso em cima do hábito. Então, o que serve a hermenêutica? A hermenêutica serve para você questionar a pergunta, não no sentido de resistir, não no sentido de recusar o que está sendo oferecido, mas no sentido de você entender, de você viver a realidade do que Deus quer. Só assim. Então, o povo é assim, o povo é 8 ou 80. Se não pode de um jeito, então não pode assim. Se não for 8 ou 80, não pode ser assim. Você tem que buscar o entendimento, o equilíbrio e a conscientização de todas as coisas. Pergunta 4, é isso? Quem prova o que quer com a Bíblia? Quem prova o que quer com a Bíblia? Hã? Eu não entendi. 4. Parágrafo 4. Quem que prova o que quer com a Bíblia? Pessoas mal intencionadas, pessoas que querem deturpar, pessoas que são mercenários, pessoas que querem adquirir alguma coisa. Se você não me der os seus bens, você vai ser amaldiçoado. Está passando medo nas pessoas. Pessoas que distorcem a verdade. Pega um versículo da Bíblia e muda o entendimento dele para poder manipular pessoas. Toda forma de pastor, de líder que vai manipular as pessoas, que não é algo da Bíblia, é heresia e é manipulação maligna. Tudo que tenta fazer você se obrigar, se fechar e ficar seguindo essas pessoas é manipulação maligna.
E essa forma de malignidade, irmãos, ela tem manipulação, autocontrole e dominação, tá? Então, essas igrejas, essas heresias, onde vem manipulação, vem um controle, no final vai haver uma dominação das pessoas. Por isso que de vez em quando você escuta aí que tal seita, tal heresia, deu um problema, deu um pecado, deu uma coisa louca, e assim vai. Lá teve uma vez um homem chamado Tim Jones, lembra disso? Quem lembra disso? O Tim Jones tinha 700 pessoas, mas esse pessoal ficava num lugar aí nas Guianas, então de repente ele entendeu que todo mundo tinha que morrer, então deu veneno para todo mundo, inclusive ele morreu, morreram umas 700 pessoas. Só uns 40, 50 anos atrás, ele falou, não, agora acabou, agora a gente vai morrer, cada um toma um veneninho aí, e foi morrendo acabou. 700 pessoas. Tim Jones. Então, quando você vê uma bobeira aí na televisão falando de Tim Jones, você lembra desse caso. É? Por isso estou falando, programa de televisão que fazia essa sátira aí, tá? E outros por aí. Então, irmãos, eu vou ser claro, por que todo mundo quer ser tirano hoje? Porque dá muito dinheiro que isso aí, ué. Por que você acha que todos esses tiranos dessas nações aí, eles não querem sair e estão matando o povo? Porque dá trilhões de dólares aquilo. Todos esse pessoal aí tem dinheiro, fortunas escondidas, mas escondida que não acaba mais. Eu não tenho condições de dar número aqui, porque a coisa é absurda, tá? Todo mundo que quer mandar em todo mundo, mas essa dominação, manipulação, dominação extremamente maligna. É roubar as pessoas. Dá uma capa de um jeito e leva do outro. Deixa eu adiantar para parar bem no horário. Qual que é a pergunta? Por que não se deve provar o que se quer com a Bíblia? 24 e 25. Por que? Como que é a pergunta? Por que não se deve provar o que se quer com a Bíblia? Não se pode fazer isso porque é uma distorção da verdade. Então, eu não marquei o parágrafo. Eu marquei a página minha 24 e 25, mas não vai dar. Não, é sempre para baixo. Parágrafo 4. Parágrafo 4. Eu só não marquei o parágrafo 4 aqui. É que a minha versão não bate com essa aí. Volta um pouquinho, mano. Pega o 4 aqui. Mais um pouquinho. Graças ao abuso apontado, ouvimos dizer que a Bíblia se prova o que se quer, má vontade, incredulidade, preguiça, incestudo, ou apego a ideias falsas e mundanas, e a ignorância de toda a regra de interpretação, provará o que se queira com a Bíblia, porém jamais provará a Bíblia o que os homens tão mal dispostos eles querem fazer. Então, o que acontece? As pessoas vão distorcer a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre distorção? Ela fala que quem ensinar direito vai ter uma recompensa, e quem ensinar errado vai ser tirado coisas da árvore da vida sobre eles. Agora, tem muitas seitas. Toda a igreja que fala assim, aquela igreja se dividiu. O que aconteceu lá? O que é dividir? Dividir na Bíblia não significa dois pensamentos. Aqueles irmãos se dividiram, aquela família se dividiu, a igreja se dividiu. Significa que duas ideias, duas interpretações apareceram lá. Então, quando você divide, deu dois já. Aquela igreja estava boa, mas se dividiu, então um ficou para lá, o outro ficou para cá. Tinha duas ideias lá. Porque se fosse uma ideia só, ficariam juntos. Para dividir tem que ter uma segunda ideia. Então toda igreja dividida, ela tem dois grupos dentro dela. Ou juntos ou vão se separar. E isso não é o ensino da Bíblia. O ensino é que nós temos que ser unidos,
na diversidade. Agora, se um for para um lado, o outro for para o outro, houve dois pensamentos, por isso que tem essa situação. Agora, o que um grupo quer, o outro quer? Eu quero mais doutrina, eu quero menos doutrina. Eu penso assim, eu penso de outro jeito. Eu penso que Jesus é o Pai. Não, eu penso que o Pai é Jesus. Não dá, tá? Interpretação da Bíblia, irmãos, em teologia tem demais. Eu não trouxe aqui do domingo passado, mas eu tenho um livro lá espanhol, tem o Dr. Luiz Berkoff. É toda a teologia da Bíblia em espanhol. Agora tem esse livro em inglês não, em português. O próprio escritor nem sabia o que ele queria. Porque ele fala, Deus é isso, primeira teoria. Outros pensam que Deus é aquilo, segunda teoria. Então, cada teoria ele colocava 5. Eu falei, mas ele colocou 5, porque tem tantas teorias, tanta probabilidade, tanta tendência, que ele não pode colocar uma. Ele coloca 5, aí ele fala assim, agora você escolhe qualquer uma. Mas que é isso? Qual foi o mais compatível com a sua ideia? Por isso que esse meio, mano, ele é complicado, porque é um meio de... a Bíblia, o entendimento, a fé, mano, é uma coisa espiritual, não é uma ciência concreta. O que é uma ciência concreta? 1 mais 1 dá 2. Isso aqui é um papel, tá? Mas fé é uma coisa espiritual, sobrenatural e às vezes é abstrata. Você entende tudo? Não, não entendo. Então, deixa eu prosseguir. Tem gente cansada aí. Quem está cansado fala amém. Como se deve considerar a interpretação particular ou individual, papista ou protestante? 6. Como que eu vou considerar isso? Mas não vou considerar nada, eu vou desconsiderar. Se é uma interpretação particular, por que eu sou obrigado a pensar daquele jeito? Eu não considero, eu vou considerar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso? Não. Mas eu vou em congresso e vou ser claro. Tem gente que não acredita que vai ter milênio. Tem gente que não acredita nem de que a Bíblia é a Bíblia. Eu tive um professor de psicanálise, ele foi pastor, deixou tudo para ser psicanalista. Ele falou, não, essa história de Abraão, de Noé, isso é mito, isso nunca existiu, não. O cara falou, Abraão, esse livro de Noé, essa história de Noé, de Abraão, de Adão e Eva, isso é mito, isso é fantasia, alguém inventou isso aí. Inventou para você? Eu tenho que escutar o professor falar que o Adão e Eva é um mito, é uma fábula, uma lenda. A gente escuta, irmão, mas não concorda, tá? Você acha que eu vou concordar com todo pensamento que é contrário à Bíblia? Não. A gente vai ser crente aqui de raiz, tá? Diga para o irmão, você vai ser um servo de Deus de raiz. 6. Agora aqui, 7. Que o princípio de interpretação recomendavam eminentes escritores da antiguidade. A Escritura, parágrafo 7. A Escritura deve ser examinada, comparadas, e elas devem ser seu próprio intérprete espiritual. Coisas espirituais. Então é 7. Então, como que eram os intérpretes da Bíblia? Vocês vão ver que eles pregam assim, e Jesus está curando hoje, conforme disse o profeta Isaías, e a coisa está acontecendo hoje, conforme diz o Joel, e a coisa está acontecendo aqui, porque Jesus falou.
O que eles estão dizendo? Eles estão pregando um assunto que não é um assunto que eles inventaram, é que Moisés falou, é que o Isaías falou, é que o Senhor Jesus falou, e assim os profetas falaram, e hoje está acontecendo. O que eles estão falando? Eles estão relembrando o que estava escrito. Ninguém está inventando nada. Você vai pregar o que está escrito, você vai pregar o que foi profetizado. Você não tem o direito de inventar uma doutrina, de inventar um ensino, de inventar uma história para agradar as pessoas. Não, você vai falar o que já foi dito. É isso que disseram os profetas, é isso que o Salmo falava. Disse o Senhor, é meu Senhor. O que ele disse? Eu te darei as nações. Você vai falar, irmãos, o que os outros falaram, o que os outros ensinaram. Você vai transmitir o que já está pronto. Eu não tenho o direito de inventar uma doutrina, de interpretar uma doutrina, de distorcer uma doutrina. Isso me desqualifica como um pregador de confiança. Mas é justamente isso que vai aparecer em nossos dias. E Paulo fala, porque nos últimos dias aparecerão sábios, aparecerão doutores, e eles vão pegar, e eles vão distorcer, eles vão dar uma capa nova, uma interpretação nova, eles vão fazer isso e fazer aquilo, e vão dizer, siga esse caminho. Tudo errado. Eu estava em Londres, veio um homem dos Estados Unidos, o homem disse, eu ganho tantos $1.000 por ano, eu tenho 60 dias de fé, e mais isso aqui, e vou dizer, uma vez salvo, você vai ficar salvo para sempre, você pode ir para o erro, você pode ir para o pecado, você pode ir para a droga, pode ir para a prostituição, mas se você foi salvo, Deus vai garantir a tua salvação, mesmo no meio de toda coisa errada. E tinha um camarada que disse, agora eu acredito nisso. Eu falei, você está doido? Eu falei, irmão, tudo que esse homem falou, e por mais que ele ganhe, por mais que a igreja que ele tem, por mais que ele seja, passa, por favor, uma borracha em cima de tudo isso. Eu falei, passa essa borracha, esquece isso. Ah, mas essa doutrina é boa, que boa, mas essa doutrina é conveniente, é cômoda, é fácil, prática. A Bíblia não diz nada disso. E tem gente por aí, não, você aceitou Jesus, você pode continuar prostituindo, você pode continuar bebendo, você pode continuar plantando, Deus vai te honrar, nem se for no último dia, você está garantido, que é isso? Mas eu não leio a Bíblia que eu leio não diz isso. A Bíblia que você tem na sua mão não diz isso, tá? Então não caia nessa conversa fiada não, tá? É gente que está cheio de erro, cheio de pecado e etc, etc. Vamos acabar aqui? 8. O que se requer para que seja positivamente bíblica esta ou aquela doutrina de declaração? 8ª? Isso. Parágrafo 8. Examine todos os textos, considere, resuma e pronto. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tem que ser assim. O que a Bíblia diz? Que Deus aceita todos, mas Deus vai purificar todo mundo. E quem passar pela purificação foi. O que a Bíblia fala? Que o caminho é estreito, a porta vai ser estreita e vai exigir que as pessoas tomem uma posição de renúncia. Pronto, a Bíblia diz isso. Não tem como eu diminuir. Tem muita gente que vai pregar a Bíblia, irmãos, não sabe pregar. E fala assim, olha, se você aceitar Jesus, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Se você aceitar Jesus, você vai ser feliz para sempre. Se você aceitar Jesus, acabaram todas as coisas. Irmão, eu não penso assim. Há 30 anos atrás, numa vigília, no meio de um pasto, eu falei para o irmão Toninho, aceita Jesus? Ele falou assim, pastor, como é que eu vou aceitar Jesus? O meu pai detesta crente. Se eu chegar em casa e falar aceitar Jesus, meu pai pega o revólver dele, está guardado, e me dá um tiro, como que ele deu no outro lá. Irmãos, para algumas pessoas aceitar Jesus não é levantar a mão, aceitar Jesus, não. Para algumas pessoas aceitar Jesus, irmão, arrumar encrenca. É o pai, a mãe, a religião, é a família, arrumou problema. Para algumas pessoas aceitar Jesus, irmão, não é livramento, aí que o problema se instala. Então, como é que eu vou dizer assim, se você aceitar Jesus,
Todos os problemas passaram, você virou uma nova criatura, todas as maldições acabaram. Que é isso? Não existe isso. É uma interpretação errada. Não é errada. Você não pode fazer. Por quê? Porque tem um problema familiar, tem um problema de saúde, tem um monte de coisa. Jesus fala que quando uma pessoa decide, ele tem paz com Deus. Paz com Deus é diferente de paz com o mundo, tá? Paz com Deus é uma benção, ganha na hora. Mas a paz com a família? Eu conheço um rapaz que ele se converteu, o pai queria matar ele, catou o machado e correu atrás dele. Queria matar. Catou o machado, quando foi matar o filho, o braço dele parou no ar e travou. Ué. A conversão dele trouxe paz entre ele e o pai de jeito nenhum. Então, conversão para algumas coisas é a chegada de um problema. Ele tem paz com Deus. Mas e família? E trabalho? Aí eu me converti, o dono da empresa, falei, então tchau, quero crente aqui não. Vai que você fica pregando demais aqui, eu não quero escutar isso. Pode perder emprego, pode perder família, pode perder a mulher. Lembra lá do Cacá? Queria ser crente certinho. Ele ganhava aqueles dinheiro grande, maravilhoso. Ele catava lá na igreja dele, na Renascer, fazia o cheque do valor que fosse. Recebia um contrato milionário, o Cacá. Então ele já fazia, eu vi o Estevão Hernandes, dizia, não, ele dá mesmo. Aí a mulher dele falou, não quero ficar com você não, você é muito crente. O que é isso? Vida de crente? Não aguento ser crente igual você é, não dá. A mulher do Cacá largou dele porque ele era crente demais. Depois ela desmentiu, falou, não é isso não. Tem gente que conversão é bênção, tem gente que conversão é abrir a porta do problema, tá? Paz com Deus é uma coisa, paz com os homens, paz na família, paz em outro lugar é outra história. Então eu não posso chegar aqui e aceita Jesus que todos os seus problemas acabaram. Isso não existe. Aceita Jesus que todas as maldições foram resolvidas. Não existe, mas porque tem a morte é uma maldição. A vinda de Jesus, ela me dá a esperança da vida eterna e a ressurreição. Mas a morte não foi tirada da terra, então existe maldição. Então, cuidado que você fala, que você faz uma promessa e a pessoa acredita na promessa. Depois ela fica na igreja, e não acontece nada. Dá o quê? Decepção. O pastor falou que meu casamento ia ser restaurado, que meu filho ia se converter, que ele se liberta da droga e não foi. Já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então não faça promessa que Deus não garantiu, tá? Não prometa libertação, não prometa o que a Bíblia não está autorizando. Então tem pessoa que promete, não, vai acontecer, vai voltar, vai falar. Calma, fica quietinho que você ganha tempo. Nunca afirme com certeza se Deus não falou com clareza. Vamos encerrar? E princípio fundamental, esse deve servir-nos de base em todo estudo. Qual que é o princípio? É o último parágrafo. Qual que é o princípio? Lá, volta lá. Essa letra em negrito. O que diz? A Bíblia é a sua própria intérprete. Qual que é o princípio de pregar a Bíblia? Sempre explique o que está escrito na Bíblia. A Bíblia, ela se auto-explica. Nada mais do que isso. Deus te abençoe, Deus te guarde. 9 horas. Vamos voltar para nossas casas. Sexta-feira da semana que vem, se vocês puderem, nós vamos nos reunir de novo aqui. Pode ser? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Ora para nós, mas está com o microfone mesmo? É só apertar o botãozinho. Vem aqui, pastor Bartolomeu, ora por nós. Bartolomeu está cansado, a carinha dele. Ó. Graça e misericórdia, nós vamos colocar em prática não somente isso. Graças a Deus por cada dia que você está
leva sobre a nossa casa, mais a tua santa e Amém. que nós pedimos desde já e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus